O inferno não é o lugar de gente fracassada. O demônio não quer esse tipo de gente. Os sérios candidatos ao inferno e os que eventualmente estão lá têm algumas características muito interessantes que nós, curiosamente e infelizmente, valorizamos. Gente trabalhadora, guerreira, ousada, gente realizada profissionalmente, gente que teve sucesso na vida. É exatamente isso que o demônio quer. O demônio não quer candidatos ao inferno que não tenham virtudes. Ele quer que nós tenhamos muitas virtudes, só que ele semeia no meio dessas virtudes um único defeito. Há determinadas virtudes, e excluamos as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, porque essas vêm do alto. Essas são, como o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um diferencial que pode submeter e, digamos assim, subjugar, e, digamos assim, escravizar, e, digamos assim, colocar como escabelo dos seus pés todas as outras virtudes humanas. O grande erro da vida de muitos cristãos é supervalorizar ou dar um valor indevido a certas virtudes, digamos assim, bobas. Em comparação com a fé que salva, com a esperança que não decepciona e com a caridade que jamais passará, todas as outras virtudes são bobagem. Fulano é um guerreiro, fulano é um batalhador, mas fulano é um trabalhador que parece um burro de carga, a vida toda para trabalhar. Grande bobagem perante Deus isso. Alguém está chocado com as frases iniciais do bispo? Se tiver chocado, ótimo, porque eu quero exatamente chocar. E vou provar que aquele de quem fala, o apóstolo Paulo, na primeira leitura de hoje, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes, e nós que estávamos mortos por causa de nossas faltas e pecados, éramos assim. Outrora, nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos os nossos desejos, seguíamos os nossos caprichos, éramos, por natureza, como os demais, filhos da ira. Sim, essa homilia é impactante justamente para mostrar que, em comparação com a fé, a esperança e a caridade, essas virtudes bobas, eu digo bobas porque o demônio quer que nós as tenhamos. O demônio não joga no nosso coração um defeito para que ele fique escancarado. O demônio não quer reinar no primeiro momento. O demônio quer jogar a cisanha no meio do trigo e desaparecer. Atenção, porque a parábola de hoje fala de um homem de sucesso, um trabalhador, um guerreiro, um homem que vive para trabalhar. E o demônio joga no coração dele apenas uma pequena desgraça, a avareza. Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Na minha terra se diz que herança é que os mortos deixam para os vivos se matarem. Ô ditado triste, mas é verdade. É verdade. Vamos pegar aqui a primeira virtude desse rapaz. Reparte a herança, ordena que meu irmão reparta a herança comigo. É uma virtude de quem se julga consciente dos seus direitos. Não, eu não quero nada dos outros, eu só quero o que é meu. Já ouviram isso? Não, eu sou conhecedor dos meus direitos. Eu tenho direito à herança e não vou abrir mão disso. Vou lutar até o fim, não abro mão de um centavo, de nada
que não seja meu direito, que ficou no testamento, etc, etc. É ou não é uma virtude? Boba, idiota, mas é uma virtude. Jesus já tira de tempo. Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? É como se Jesus dissesse, eu sou Deus. Eu coloquei o céu, a terra e tudo o que neles povoa, para que vocês dominem a terra. Essas convenções eu não inventei, vocês é que inventaram. Herança, justiça, testamento, legatário, etc., tutor, essas categorias jurídicas. Isso é com vocês, não é comigo. Eu sou juiz das almas, eu virei para julgar os vivos e os mortos, e o meu julgamento não leva em conta essas bobagens, que vocês, aliás, não vão levar quando partirem dessa vida. Aí Jesus logo diz, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Reparem que Jesus não condena o fato de termos bens. Jesus coloca uma palavra, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Bens aqui fica no complemento nominal. O que Jesus critica e diz que não podemos associar vida com tudo o que ela comporta de belo, na palavrinha abundância. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Jesus não condena quem tem terra, e Jesus muito menos condena quem, trabalhando na terra, tenha grande colheita. Abraão era rico. Jesus também disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E isso em todos os sentidos. O problema não está aqui, o problema não está na riqueza, o problema não está no sucesso de quem trabalha bem a terra, de quem tem o know-how, a tecnologia. E cada ano tem sua grande colheita. O problema não está aqui. Cuidado para, interpretando essa parábola, satanizarmos sucesso, satanizarmos êxito, satanizarmos competência. O problema não está nisso. Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que fazer. Refletir não é defeito. Aliás, aqui chamemos de investimento. O que vou fazer? Isso significa alguém que tem visão de futuro. Apesar de ser uma visão de futuro limitada. Porque ele só enxerga até o fim da vida. E a desgraça desse homem é enxergar, mas não tão longe. É enxergar até aqui. Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Ficou apenas nesta vida. Raciocinou somente para esta existência. Que fracasso, que visão curta. Às vezes a gente olha assim, mas fulano enxerga longe. Enxergou a vida eterna? Enxerga longe o quê? É míope. Infeliz. Só enxerga para essa vida? Bom, mas de qualquer maneira é uma virtude boba o que este rapaz apresenta. Já sei o que fazer. Está pensando mais para frente. Isso não é em si um defeito, apesar de ser uma virtude incompleta. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores, neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Até aqui, não há defeito nesse homem. É uma outra virtude. O investimento. Hoje no café da manhã, Padre Eduardo estava falando que é preciso comprar novos equipamentos, porque os atuais estão já precisando ser modificados, etc. Tecnologia, vamos mandar alguém a São Paulo para comprar. Correto! É preciso você se desfazer daquilo que já deu o que tinha de dar e comprar novos. Isso não é um defeito. Agora o defeito desse infeliz começa agora. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe,
aproveita. Ele enxerga somente para si. O investimento dele é para ele. Esqueceu de um outro investimento. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Quem dá ao pobre, empresta a Deus, que lhe restituirá o benefício. Meu caro, lembram da parábola do rico Epulão e de Lázaro? Mais ou menos. A atitude de um é a atitude desse outro homem rico. Mas avancemos. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? É quando o homem de sucesso, que passa a vida inteira pensando em si e nos seus, trabalhar para lucrar, aquele velho esquema, dividir a vida em duas partes, do nascimento até os 40, gastar a saúde para conseguir dinheiro. Dos 40 até o fim da vida, gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Só isso. Que vida triste. Que vida cruel. Muito bem. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo e não é rico diante de Deus. Vejam, a frase final é a chave de interpretação da parábola. Porque Jesus diz aqui que o problema não está em ajuntar tesouros, mas em ajuntar tesouros para si mesmo e não ser rico diante de Deus. O problema é o para si mesmo. E o problema é ser pobre espiritualmente. Não pobre em espírito, mas pobre das virtudes que salvam, sobretudo a caridade. Vejam, Salmo 61, versículo 11. Crescendo vossas riquezas, não prendais nelas os vossos corações. O salmista não sataniza a riqueza. Ele faz essa advertência. Não prendam nelas os vossos corações. E prender o coração às riquezas, e aqui, por favor, a Bíblia não faz uma distinção entre quem é rico e quem é pobre do ponto de vista sociológico ou econômico. Não, pobre é quem não tem televisor, quem não tem micro-ondas, quem não tem isso, quem não tem aquilo outro. Pobre é quem ganha menos de um salário mínimo. São critérios humanos. Esqueçam isso. Riqueza é aquilo que você possui. Aliás, absolutamente falando, você não possui nada, a não ser o pecado. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que tens que não tenhas recebido? E o apóstolo Paulo, em outra ocasião, diz: tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Então, absolutamente, não temos, a não ser o pecado, nada. Não temos nada. Aliás, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, na 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 7 a 10, diz, essa frase é cruel, essa frase é dura: nada trouxemos deste mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isto. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos, que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Jesus, em outra ocasião, no Sermão da Montanha, precisamente nas bem-aventuranças, na versão do evangelista Lucas, capítulo 6, versículo 24, diz: ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Consolar-se para si. Minha preocupação sou eu, são os meus bruguelinhos, são as minhas crias, são os membros da minha família por quem eu trabalhei tanto. Louco, insensato. Hoje mesmo vai ser tirado da sua vida. E os bens que você adquiriu, para quem ficarão?
É a pergunta que nosso Senhor faz no final da parábola de hoje. Aliás, é preciso aqui, nesse sentido, explicar por que Jesus quis dizer: assim acontece com aquele que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Em Lucas 16, versículo 9, nosso Senhor e Salvador diz o seguinte: em verdade vos digo, fazei amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Amigos? Que amigos são esses? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E precisamente o Filho que vai dizer no juízo final: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Estive preso e me visitastes. Estive enfermo e fostes ver-me. Quando foi que tivemos com fome, com sede, nu, preso, enfermo? Todas as vezes que fizestes isto a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então agora expliquemos o que Jesus quer dizer: fazei amigos com a riqueza injusta. Riqueza injusta não é riqueza obtida injustamente no pecado, desobedecendo às leis dos homens, desobedecendo à lei de Deus, não. Riqueza injusta, desculpe a expressão, essa porcaria que nós chamamos de dinheiro, de bens materiais, daquilo que está registrado em cartório, daquilo que está no banco. Injusta porque não justa, ela não justifica perante Deus, a não ser que você a utilize bem. E como é que você utiliza bem o patrimônio que Deus dá para você? Provérbios 19, 17. Quem dá ao pobre, empresta a Deus, que lhe restituirá o benefício. Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. É a grande amiga de Jesus, irmã de Maria, sentada aos pés de Jesus, na casa de Lázaro, os três irmãos, grandes amigos de nosso Senhor, em cuja casa Jesus costumava se hospedar, Betânia, que era um povoado colado com Jerusalém. Jesus não dormia em Jerusalém, Jesus dormia na casa de Lázaro, se hospedava lá, se sentia bem na casa desses amigos. Pois bem, apliquemos para a advertência que Jesus dirigiu a Marta, advertência educada: tu andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. É como se Jesus dissesse: parabéns, batalhadora, parabéns, guerreira, parabéns, mulher lutadora, parabéns, mulher não preguiçosa, parabéns, mulher que 3 da manhã já está em pé, cuidando de tudo, pensando nos filhos, no leite, no pão, na margarina, na comida, o café da manhã que tem que estar na hora, levanta as crianças, leva para a escola, o maridão vai trabalhar, vai, etc. Grande coisa. O infeliz da parábola de hoje tinha as mesmas virtudes, e até mais. Homem de sucesso, homem realizado profissionalmente, perante Deus, entesourou para si mesmo, mas não se tornou rico diante de Deus. Amados, no Salmo 99 que nós cantamos, o refrão, muito bonito: o Senhor mesmo nos fez e somos seus. Servi ao Senhor com alegria. Sabei que só Ele é Deus. Sim, Ele é bom, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Glorifica a Deus que te deu coragem, que te deu virtudes, apesar de bobas. Desculpe, por favor, não estou debochando de quem tem essas virtudes humanas, que ateus também têm. Gente que não acredita em Deus tem sucesso, se realiza profissionalmente, lucra, constitui um patrimônio considerável e, segundo os critérios dos homens, realizado profissionalmente. Está com a vida ganha. Já ouviram isso? Fulano está com a vida ganha. Rapaz, vai para o fogo do inferno se não puser em prática a advertência de Jesus.
Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Deus tenha compaixão de nós e impregne no nosso coração essa dura lição, para que jamais perante Deus a gente supervalorize virtudes bobas. Eu disse bobas em comparação com as virtudes que salvam, com as virtudes que justificam. A fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, versículo 6. A caridade, que jamais passará, e que no frigir dos ovos, quando deixarmos esta vida, são as nossas obras. Atenção, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Não obras da lei, mas se são obras realmente que justificam, são dom de Deus por nosso intermédio. Aí sim, se pode dizer que essas outras virtudes pequenas, como consequência e alimentadas e fortalecidas e iluminadas pela fé e pela esperança e a caridade, elas farão de nós pessoas de sucesso, e eu desejo que todos nós o sejamos, que todos nós sejamos realizados profissionalmente, porém, que não entesouremos para nós mesmos e busquemos a riqueza diante de Deus. Qual é a riqueza diante de Deus? As boas obras, que serão levadas no dia do nosso juízo. Portanto, Salmo 61, versículo 11. Crescendo vossas riquezas, não prendais nelas os vossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.